apóstolo que foi São Pedro. São Pedro, ele foi, né, o primeiro apóstolo que anunciou o querigma. Anunciou o querigma logo após a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Esse anúncio, né, tem como centro a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus, a história da salvação, percorrendo todo o Antigo Testamento. Se vocês forem ver, né, não vou ler para não me estender, mas vocês depois podem ler em casa, né, Atos 2, 14 ao 40, que vocês vão ver ali toda uma narrativa de Pedro, onde ele ali vai anunciar todo o mistério pascal. Vai anunciar ali, naquele momento, a conversão, trazer a conversão, né, como proposta de mudança, o anúncio feito no amor de Deus, na misericórdia do Pai, que tem como base o Evangelho de Cristo, né, como modelo para todos os cristãos. Esse primeiro anúncio também, ele nos traz a proposta de Jesus de Nazaré como Senhor das nossas vidas, como Senhor das nossas comunidades, e nos leva a um profundo arrependimento sincero. Basta vermos lá no versículo 37, depois que Pedro ele faz esse grande discurso, as pessoas que ali estão ao redor de Pedro vão perguntar, mas o que nós faremos? Porque elas se sentiram ali compungidas, né? Compungidas por tudo aquilo que Pedro tinha falado. Pedro pregando ali no poder do Espírito, eles se sentiram ali, se reconheceram pecadores. E naquele momento eles perguntaram, mas o que nós faremos para seguir esse Jesus de Nazaré, para viver tudo isso que você nos trouxe como proposta? Aí Pedro vai dizer lá no versículo 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse é o primeiro propósito, é o primeiro paradigma da catequese, a catequese de iniciação do tempo dos apóstolos. Mas nós vamos ver também, né, que a catequese ela era trazida como a iniciação que integrava a vida cristã. Logo, eles trabalhavam na integralidade da pessoa. Anunciava-se a fé, mas também trabalhava-se na vida de cada irmão, no cuidado com o próximo. Eles tinham, né, como vivência o amor de Deus, a partilha, a ternura. Eles tinham como propósito de vida o próprio Evangelho de Jesus, que é o Evangelho de despojamento, como já foi até lido aqui, né? E buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Então, essa era uma, né, de tantas outras formas que eles praticavam a catequese, como também como um itinerário estruturado, segundo a evolução cronológica, um amadurecimento na fé. Você recebe Jesus Cristo na palavra, você escuta Jesus Cristo, você é compungido e, ao mesmo tempo, você quer fazer parte dessa comunidade. E, ao fazer parte dessa comunidade, você passa por um processo. Um processo. Hoje, o que nós queremos também é viver esse processo que eles viveram. Não é só mais, né, entregar o sacramento, não é só mais ali fazer a celebração final, e aí depois a criança, o adolescente vai embora, não volta mais para a igreja. Não é mais isso. E nunca foi, né, o que a igreja quis. Mas nós vamos ver no decorrer dos tempos que isso foi mudando, né? Que essa mentalidade ela acaba mudando. Mas que no tempo dos apóstolos se vivia esse processo, essas etapas para se viver esse processo, e nesse processo você ia amadurecendo para uma vivência cristã. Também tinha um anúncio verbal, né? Um momento de processo de iniciação, que foi esse primeiro dado por Pedro, o querigma, né? Como não tinha, de certa forma, a palavra de Deus como hoje nós temos, né, em mãos, os apóstolos acabavam sendo a própria palavra de Deus. Os apóstolos, com seu testemunho, né, com seu anúncio, eles acabavam transmitindo
né, toda a vivência que eles tiveram com Jesus, tudo aquilo que eles experimentaram, porque você só pode dar às pessoas aquilo que você experimenta, você não pode dar aquilo que você não experimenta, porque você acaba, de certa forma, falando de Jesus porque você teve uma experiência com Jesus. E é isso que os apóstolos faziam. Tinha também uma caminhada eclesial comunitária. Olha aí como isso é importante. Se eu perguntar para vocês aqui, quem é a maior responsável pela catequese na igreja, o que vocês diriam? Alguém tem coragem de responder? Quem é o maior responsável da catequese? Será que é o catequista? Será que é o padre? Será que é a família? Alguém poderia responder? Eu acredito que é a própria família. A própria família? Também. Mas seria todos. Por quê? Porque a maior responsável pela catequese é a comunidade. É a comunidade. É na comunidade que nós faremos grandes cristãos. Cristãos autênticos. É dentro da comunidade. É na vivência comunitária. Não é somente na família. Não é somente a parte do catequista, não. Mas é todos. Todos juntos para levar, né, o catequizando para uma experiência. Uma experiência que vai fazer ele se engajar. Uma experiência que vai fazer ele ficar dentro da igreja. Porque toda a comunidade ela é responsável pela catequese. Coloquem isso, né? Saibam disso, que a comunidade ela é a primeira responsável pela catequese. Quinto ponto, tinha como consequência cristãos firmes na fé, de opção clara e decisiva, capaz de dar a vida por Jesus Cristo. Isso nós vamos ver no próximo slide, né? Pessoas que davam a vida, pessoas que eram mártires, mas não negavam Jesus Cristo, porque viviam autenticamente. Eram pessoas decisivas, eram pessoas que sabiam o que queriam realmente. Não eram pessoas frouxas, né? Que qualquer coisinha sai da igreja, qualquer coisinha fica com raiva do padre, qualquer coisinha muda de religião, né? Muda, vai para outro lugar. Não. Mas eram pessoas decisivas. Eram pessoas que sabiam o que queriam. Por quê? Porque viviam aquilo que falavam. Hoje o que falta muito da nossa igreja é isso. Pessoas que deem o testemunho daquilo que falam. É muito bonito falar de Jesus. É muito bonito falar da palavra de Deus. Mas o que é difícil, meus irmãos, é viver. E nós precisamos, a partir de então, viver. Falar com o nosso testemunho. Temos pessoas determinadas, como vai dizer Santa Teresa d'Ávila, né? Ser determinado naquilo que você defende, naquilo que você acredita. Então, se você acredita realmente na sua igreja, meu irmão, seja uma pessoa determinada, vá até o fim, defenda a sua igreja, porque assim eram os primeiros cristãos. E sexto ponto, tinha como característica despertar o querigma e aprofundar a catequese, a fé e o engajamento na comunidade. Esses são alguns pontos de como se vivia a catequese no tempo dos apóstolos. E aqui nós vamos ver, né? Aqui nós vamos ver que no ano de 250 depois de Cristo, teve uma grande, né, perseguição aos cristãos. Uma violenta mesmo perseguição aos cristãos, que os imperadores daquele tempo, eles acabavam determinando, né, a morte dos cristãos, eles acabavam determinando que os cristãos deviam prestar culto aos deuses pagãos. E aqueles que não prestavam acabavam morrendo, como vocês estão vendo aí na imagem, né? Muitos eram crucificados, queimados, né? Outros eram jogados em arenas para que feras ferozes, né? Aquelas feras mesmo ali que passavam muito tempo sem comer, eles jogavam os cristãos ali na arena e aquelas feras acabavam devorando os cristãos. Era um momento mesmo de, posso dizer para vocês, um momento que aquele que era cristão, ele provava e ia até a morte. Mas por quê? Porque passava todo esse processo, vivia todo esse processo
né, a qual os apóstolos ensinavam, a qual os apóstolos testemunhavam, que aquilo acabava, de certa forma, impactando a todos, né? Num reinado de Roma, onde você via os cristãos acolhendo as mulheres, que naquele tempo tinha um grande preconceito, né, contra as mulheres, naquele tempo. E aí você via os cristãos acolhendo as mulheres, os mendigos, as pessoas que não tinham nada. E aí aquilo acabava impactando muito daquelas pessoas de ver aquelas atitudes, né? E com isso, nós vamos perceber, meus irmãos, que os cristãos eram verdadeiramente cristãos. Davam a vida em nome de Jesus. E aí teve uma grande perseguição nos 3 séculos da igreja, né? Com o reinado de Nero, de Dominiciano, reinado de Trajano, de Marcos Aurélio, Severo, Maximino, de Décimo, Valeriano, Aureliano, Diocleciano. Todos esses foram reis de Roma que perseguiam os cristãos, né? Até chegar em Constantino, que essa perseguição ela vai cessar. Mas foi 3 séculos de perseguição, de morte, de martírio, né? Ali de perseguição mesmo, de ir atrás, matar, degolar, fazer as piores barbaridades contra os cristãos. E aí eu queria trazer o testemunho de 2 santos daquele tempo, né? Que vão dizer, né? Primeiro é São Tertuliano. Ele dizia que o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Então, quanto mais os imperadores matavam os cristãos, mais cristãos acabavam nascendo. Porque viam pelo testemunho daquele e acabavam se empolgando e acabavam vindo mais. Porque o sangue daqueles que morriam em amor a Jesus Cristo, o sangue daqueles que morriam, acabavam sendo semente que regavam, né? Regava e muitos cristãos nasciam. Também, Santo Inácio de Antioquia, ele vai dizer o seguinte, falando para a comunidade dele, para a igreja. Eu suplico a vocês, não mostrem comigo uma caridade inoportuna. Permitam-me ser pasto das feras. Peça pelas quais me será possível alcançar a Deus. Antes, excitem os leões para que se convertam em meu sepulcro. Assim serei um verdadeiro discípulo de Cristo. Sou trigo de Deus e quero ser triturado e moído pelos dentes das feras, a fim de me converter em pão puro de Cristo. Olha aí, Santo Inácio de Antioquia estava mesmo ali decidido a morrer por amor a Jesus Cristo. E pedia que, se possível, incitasse as feras para que pudesse ali triturar ele, porque ele sabia que ali era algo temporário, que ele lutava pelo que era eterno, pelo reino de Deus. Ele entendeu muito bem isso que a irmã leu hoje, buscar em primeiro o reino de Deus. E foi isso que ele fez, e foi isso que muitos santos fizeram. E aí nós vamos ter como lição desse primeiro paradigma da catequese de iniciação, do tempo dos apóstolos, os 3 primeiros séculos, cristãos engajados e comprometidos com a comunidade, que viviam o amor fraterno, a partilha, a unidade, a oração e a comunhão, Atos 2:42, vocês depois podem olhar lá, e cristãos missionários, itinerantes, autênticos e testemunhais. Olha aí, cristãos missionários, que não se limitavam, eram cristãos que não estavam satisfeitos apenas em converter uma família do sobrenome, eles queriam converter ali todo o Império Romano, Jerusalém, queriam converter os outros países, saíam em missão, eram itinerantes, eles não ficavam ali fixos, eles ficavam por algum tempo, depois saíam, iam para outra comunidade, porque não se cansavam. Queriam anunciar o evangelho, queriam anunciar o querigma. E aí eu me lembro, aqui, meus irmãos, na leitura de ontem, de Atos, capítulo 11, versículo 18 ao 28,
qual São Paulo ele vai narrar para nós. Ele vai expor todo o sofrimento que ele teve para propagar o evangelho. Aí São Paulo vai narrar. Eu queria pegar só alguns trechos desse capítulo, porque eu acho belíssimo essa leitura de ontem, que Paulo vai dizer. Muito mais pelos trabalhos, muito mais pelos cárceres, pelos açoites sem medidas. Muitas vezes vi a morte de perto. 5 vezes recebi dos judeus a quarentena, os açoites menos 1. 3 vezes fui flagelado com varas, 1 vez apredejado, 3 vezes naufraguei. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Viagem sem contar, exposto a perigo nos rios, perigos de salteadores, perigos da parte de meus concidadãos, perigo da parte dos pagãos, perigo da cidade, perigo do deserto, perigo no mar, perigo entre falsos irmãos, trabalhos em fadigas, repetidas vigílias, com fome, com sede, frequentes jejuns, frios e nudez, além de outras coisas. A minha preocupação cotidiana era a solicitude por toda a igreja. Olha aí. Quanta coisa Paulo passou, meu irmão. Quanta coisa Paulo passou para pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus, para fazer que chegasse às comunidades a catequese. Quantas coisas Paulo passou. E muitas vezes, meu irmão, dá uma dor de cabeçazinha nossa e nós queremos cancelar os encontros. Muitas vezes acontece um problema, nós queremos desistir da caminhada. Muitas vezes nós sofremos algumas aprovações que é tão pouca, né? Se comparando com o que o Paulo sofreu, nós queremos deixar a catequese, meus irmãos. Assim, eu me constranjo quando eu leio isso aqui, eu me constranjo. Porque, meu irmão, hoje nós não estamos sendo perseguidos como naquele tempo. Será que, se nós estivéssemos naquele tempo, será que nós seríamos realmente cristãos que, no momento da morte, nós iríamos até o fim sem negar o nome de Jesus? Quantas coisas Paulo passou, meu irmão. Mas você vai ver, diante de todo esse sofrimento de Paulo, quantas comunidades Paulo fundou. Quantas catequeses Paulo deixou para nós escrito. Então, meus irmãos, eu digo para vocês, essa é a inspiração que a igreja hoje ela quer trazer para nós como iniciação à vida cristã. Dos primeiros pais da igreja. Daqueles primeiros que deram a vida. Talvez você não vai dar a vida, né? De certa forma assim, martirizado. Mas dê a vida, doe a sua vida de outra forma, meu irmão. Para a igreja, para a missão. Não tenha medo, tenha coragem. Se você está aqui, é porque o Senhor confiou, meu irmão, a você essa missão. Então, nós vamos finalizar esse primeiro paradigma e vamos entrar no segundo, que é o tempo da cristandade, certo? Que aí, aqui vai do século IV até o século XVI. Foi o período mais longo, posso-se dizer, dessa catequese da cristandade. Como é que era essa catequese? Foi a partir do século IV, né? A partir do Edito de Milão, ali se abre um novo leque, paradigma da história da catequese. Com o imperador Constantino, nós vamos ver que a partir do imperador Constantino é cessada a perseguição aos cristãos, e a partir do imperador, né, o imperador Teodósio, nós vamos ver que a religião cristã ela passa a ser a religião oficial do Estado romano. E aí, Alisson, vai melhorar a situação? Irmãos, eu digo para vocês que não vai melhorar a situação. Pelo contrário, vai piorar. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Primeiro, desaparece o catecumenato e começa o batismo de crianças. Como o novo imperador, Teodósio, ele oficializa, né, ali a religião, o cristianismo como religião oficial, logo ele vai pedir e determinar, lançar um decreto para que todos que estavam na área, no território romano, fossem batizados e aderisse, né? Aderisse o cristianismo como religião. E aí nós vamos ver que de perseguida a igreja passa a ser a perseguidora.
Não por conta, certo? Aqui eu quero deixar bem claro, não por conta dos padres, dos bispos, mas por conta do imperador, porque o imperador ele se converte ao cristianismo e ele vai determinar que quem não fosse cristão dali, né, teria que ser executado. E aí vai, né, vamos ver o contraditório. De perseguida, a igreja vai ser a perseguidora. Nesse paradigma também da cristandade, nós vamos ter cristãos por conveniência e não por opção e compromisso, desligado da vida comunitária. Nós vamos perceber aqui, meus irmãos, que era obrigação. O pai tinha que ensinar o filho que ele teria que ser cristão. Então, o pai ia impor para o filho. E aí nós vamos ver de geração em geração, né? Até hoje nós temos um pouco de requisitos, né, desse tempo da cristandade, porque desde cedo nós já queremos ensinar nossos filhos, e não é errado, de vocês não é errado ensinar o nosso filho, né? A doutrina da igreja, ensinar o nosso filho os ensinamentos da igreja, não é errado. Mas aqui, né, se tinha, de certa forma, uma obrigação. Era uma obrigação para todos, que todos fossem cristãos. E aí nós sabemos, né, São Tertuliano ele vai nos dizer que ser cristão, ninguém nasce cristão. Você se torna cristão. Então é ilusão nossa achar que todos são cristãos, que todos são católicos. Não, meu irmão. É uma ilusão nossa. As pessoas, elas se tornam a partir da vivência, a partir do engajamento, a partir dos ensinamentos. E aí nós vamos ver, vamos ter uma sociedade cristã, né? Fato, porque se o império é cristão, então toda a sociedade é cristã. Hoje nós vivemos no estado laico, né? Hoje você é o que você diz, o que você pensa, mas enfim. Temos também aqui como paradigma da Idade Média a fé ligada aos deveres da catequese e desligada, olha aí, da palavra de Deus. Desligada da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela sempre deve ser o centro da nossa catequese. Quando nós tiramos a palavra de Deus do centro, infelizmente, nós estamos dando aula e não catequese. Nós estamos dando apenas cursos, mas não catequese. Porque a catequese, ela vem a partir da palavra de Deus. Por isso, o catequista, ele precisa ter intimidade com a palavra de Deus. Por isso que o catequista precisa fazer a solexa divina. Porque se o catequista não faz, ele não pode pedir para os catequizandos fazer. Porque vai ser algo contraditório, né? Vai ser um contra-testemunho. Você mandar a pessoa ler a Bíblia se você não ler. Então, o centro deve ser a palavra de Deus. A vida cotidiana se mistura com a fé, porém sem compromisso. E aqui, meus irmãos, o que é que acontece? Como muitos acabam aderindo o cristianismo como religião, nós vamos ver que muitos que tinham, né, outros costumes, outras culturas, acabavam trazendo para a igreja, né, as suas culturas pagãs. As suas culturas pagãs acabavam trazendo, querendo, de certa forma, enculturar aquilo dentro da igreja. Vamos ter também aqui o batismo de criança, que acaba se generalizando, né? E deixa de existir a catequese de adulto. Hoje nós vemos na nossa igreja o seguinte, né? Hoje nós catequizamos os batizados. Nós evangelizamos os batizados. Era para ser ao contrário, né? Era para ser ao contrário. Hoje nós catequizamos, evangelizamos os batizados. Mas era para ser ao contrário. Como assim, Alisson, ao contrário? Era para ser uma catequese, né? Uma formação, uma catequese, em que se chegaria no batismo e você já estaria ali catequizado. Né? Você já estaria, de certa forma, catequizado. Por quê? Porque se trabalhava a catequese de adulto, se trabalhava a catequese familiar. E a partir daquela catequese familiar, né, que se fazia com os adultos, logo a criança também vinha, né, porque toda a família se engajava, e aí sim, né, se tinha ali, de certa forma, uma família cristã por adesão, não por obrigação.
E aí hoje nós estamos fazendo voltando a esse retrocesso de evangelizar a família. Porque outra coisa que é contraditória, meus irmãos, é os pais, né? Não digo todos, mas alguns pais que vão lá, escrevem as crianças, pede as crianças para ir para a igreja, mas o pai e a mãe não tem nenhum compromisso com a igreja. O pai que quer, né, dar à igreja a responsabilidade até para educar os seus filhos, que não é o certo. Por quê? Porque o pai não teve, né, ali um processo de iniciação. Mas hoje, graças a Deus, a igreja entende isso, e aí hoje a igreja ela faz essa catequese com adultos, né? Através da pastoral familiar, através de grupos, né? Onde nós temos grupos de catequese para adultos. E aí, Alisson, como é que funciona? Assim, atualmente aqui, posso dizer para vocês que aqui funciona assim. O pai fez, né, os sacramentos, mas o pai quer ter uma nova, quer passar novamente pelo processo? Ele pode? Pode. Ele pode passar novamente pelo processo, ele pode fazer novamente a catequese, né? Ele pode novamente ser evangelizado. Então, aqui se preocupa, né, dentro da cristandade, apenas em batizar as crianças. Outro ponto, a catequese dentro da palavra de Deus, como já foi falado, e a vivência individualista e pouco comunitária. Essa vivência individualista, meus irmãos, é aquela que você só está preocupado com a sua salvação. Não, preocupado só com a minha salvação, o outro é que se preocupa com a dele, e eu fico na minha, ele fica na dele ali. Ou então, não, eu não preciso mais ir para a igreja, não preciso mais ter uma vivência comunitária, porque eu acredito em Deus, e só eu acreditar em Deus, eu acho que eu já estou salvo. Olha aí, quem pensa nisso está errado, certo? Por quê? Porque o próprio Cristo, ele teve, né, o seu grupo. O próprio Cristo, ele viveu dentro da comunidade, para nos ensinar que é dentro da comunidade, que nós precisamos estar dentro da comunidade, para também buscarmos a nossa salvação. E hoje não, hoje você vê o quê? Não, eu estou em casa, acredito em Deus, reza ali meu texto, tá bom demais para mim. Meu irmão, não está bom. Não está bom. Estaria bom se você estivesse engajado em um grupo, em uma pastoral, servindo, animando, né? Vivendo o projeto de Deus, vivendo os planos de Deus para a sua vida. Aí sim, estaria bom. A lição dessa catequese de cristandade, a lição, a catequese longe da palavra de Deus e da vida comunitária perde o seu vigor e o seu sentido. E aqui eu trago uma reflexão de Dom Peruso, né? Dom Peruso, ele é bispo lá de Curitiba. Ele falou algo muito importante, eu estava dando uma formação, e eu peguei essa frase aqui, né? Que eu achei muito lindo quando ele disse, né? Se salvar a leitura orante da palavra na sua vida, a leitura orante da palavra salvará a sua vocação de catequista. Olha aí, que maravilhoso. Se nós salvarmos a leitura orante da palavra de Deus, a nossa intimidade com a palavra de Deus, a leitura orante irá salvar a nossa vocação de catequista. E aí você nunca mais vai pensar em desistir de ser catequista. Aí você nunca mais, meu irmão, vai pensar em sair da igreja. Por quê? Porque você vai estar fundamentado, a sua fé vai estar enraizada na palavra de Deus, que é viva, é eterna, que transforma e restaura as nossas vidas. Amém? Passando o terceiro paradigma, para que nós possamos chegar no ponto que eu quero chegar, é a catequese de instrução, que nós temos no início do século XVI até o Concílio Vaticano II. O que foi essa catequese de instrução? Era feita, né? Como é que era feita? A fé ficou subordinada a atos devocionais. Aqui nós vamos ver, não sei se vocês já viram, mas eu já assisti a alguns filmes, né, da Idade Antiga, que você vai ver que as pessoas iam para a igreja e ficavam com seus textos nas mãos, né? Ficavam com o texto nas mãos. Claro, a celebração, né, o padre fazia de costa
para os fiéis, e, por não compreender aquele momento, os fiéis acabavam levando o terço e ficavam ali na missa rezando o terço. Eu não sei se vocês já viram, né? Não sei se vocês já presenciaram, mas hoje ainda existe, né? Os pessoais mais antigos, né? Aqueles pessoais mais experientes ainda hoje fazem isso na missa. Pegam o seu tecinho e ficam ali, desembuiando a missa toda, e não sabe o que realmente está acontecendo ali. O grande sacrifício que ali, né, está acontecendo no altar. Mas por quê? Por conta dessa catequese de instrução. Uma catequese mais devocional do que experimental. O cristianismo, neste tempo, ficou enfraquecido. A catequese sai da família e da igreja para ir para o meio escolar. Olha aí, meus irmãos. Outro desafio nosso, porque nós trouxemos, né? Porque eu sei que a maioria, né? Não sei se todos, mas a maioria, eu até cheguei a pegar na minha Eucaristia esse tempo de catequese de instrução. Mas muitos de vocês acho que vão se lembrar, né? Que você chamava o catequista de professor, que você chamava um encontro de crisma de curso, né? Que você estava ali, mas estava somente para receber o sacramento, né? A sua intenção maior é receber o sacramento, não ter uma vivência comunitária. Isso é muito daqui, da catequese de instrução. E que você tinha ali, você recebia, né, os papeizinhos, você decorava. Quem é Deus? Deus é nosso Pai do céu, Criador de todas as coisas. Quantas pessoas há em Deus? Em Deus há 10 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Algo decorativo. A qual você tinha que aprender os 10 mandamentos, a qual você tinha que aprender os mandamentos da igreja, mas você não experimentava, meu irmão. Você só decorava. E hoje ainda há, no nosso tempo, né, requisitos disso, de uma catequese de instrução. Outro também, o melhor cristão era o que sabia sobre religião e não o que se comprometia com ela. Para mim ser o melhor catequizando, né, o melhor crismando, eu tinha que saber tudo decorado, porque se eu soubesse tudo decorado, eu era considerado, né, o melhor cristão. Eu era considerado ali o melhor aluno, porque, né, se tratava a catequese como escola. Por quê? Porque, de certa forma, a catequese ela foi para o meio escolar. E aí, de certa forma, muitos até são professores, né, e acabavam trazendo aquilo da sala de aula para a catequese. Chamada. Ah, Yas, não pode ter chamada? Não pode ter chamada, sim. Mas aquela chamada, né, que o que vale é o presencial. Se a pessoa veio, ela vai se crismar no final. Não é aquilo que ela absorveu, não é aquilo que ela amadureceu, mas é a presença dela. Se ela está em todos os encontros, então ela precisa fazer a catequese. Na IVC não é assim. Vocês vão ver depois. Aqui, como foi falado, o importante eram as fórmulas, a clareza do ensino doutrinal. Aí nós temos aqui também, nesse terceiro paradigma, né, alguns acontecimentos que ocorreram, né, nos tempos, a reforma protestante, o Concílio de Trento, a difusão das escolas, descoberta da empresa, grandes navegações, ocupação das terras latino-americanas, tudo isso também aqui acaba, de certa forma, influenciando, né, a catequese nesse tempo. Tudo isso acaba, né, de certa forma, influenciando tudo, porque cada descoberta, né, vai influenciando um pouco a nossa história. Como lição dessa catequese? A catequese que só atinge o intelecto não transforma o coração. E aí nós vamos chegar para onde nós queremos chegar. Para onde a igreja quer chegar. Para onde a igreja está apontando. E hoje, né, eu fiquei sabendo que a região do Araras, ela teve um encontro com o Padre Marcos. O Padre Marcos apresentou o guia, o itinerário da iniciação à vida cristã. Algum de vocês que estão aqui participou desse encontro? Ixi, Alisson, agora que eu tô me tocando aqui, que tinha mesmo marcado um encontro para hoje.
Mas nós Eu tínhamos participei muito pouco. uma catequese, tínhamos reunião Ó, com os catequistas. ficou gravada, vocês podem ir lá olhar depois, porque foi pelo YouTube, Aliás, eu certo? até fiquei muito preocupada com a fala do Padre Marcos, quando ele diz justamente uma boa parte disso que você está falando agora, riquíssimo sua formação, e o Padre Marcos falou a questão do catequizando, do catecúmeno, que está participando ali do curso de Crisma. Infelizmente, eu tenho que usar essa palavra curso, porque eu ainda não sei que outra palavra utilizar, né? Mas ele fala justamente essa questão do crismando que participa do curso de Crisma, mas que no final some. Realmente é o que acontece, né? Pelo menos com a minha última turma de Crisma aconteceu isso. Depois que se crismaram, não vi mais esses jovens nem na missa. Aí eu fico preocupada com isso. Não se preocupe, João, com os nomes, viu? Porque nós vamos aprendendo. Também eu estou me habituando, né, a essas novas nomenclaturas que se dão para que se tire, né, de certa forma, enfraqueça, né, esses nomes de curso, aulas, professor, tia. Mas nós vamos aprendendo com o tempo, né? Por isso que é boa a formação. Por isso que vocês estão aqui, né? Para aprender e também eu aprendo com as experiências de vocês. Eu não sei tudo, viu? Estou logo dizendo que eu não sei tudo, mas também eu estou em processo de aprendizado. E aqui nós queremos chegar nesse ponto, uma catequese renovada. Que catequese é essa? É uma catequese que precisa ter um rosto frente a uma catequese fria, abstrata, racional e centrada em fórmulas. É uma catequese que requer muito esforço, muito trabalho. Não vou dizer que é pouco, é muito trabalho. Mas que eu vou usar aqui as palavras do Padre Aguinaldo. No dia que nós estávamos aqui numa reunião zonal aqui em Sobral, ele falou muito bem para nós, um desses encontros, né? Ele falou assim, talvez vocês não vão colher os frutos agora dessa catequese. Talvez quem vai colher os frutos dessa catequese é os filhos de vocês. Talvez quem vai colher os frutos dessa catequese é os netos de vocês. Por quê? Porque tudo que é novo, né, é algo que, de certa forma, requer tempo. Requer muito tempo. Desculpa, irmão, falou aqui a garganta. Mas que Eu requer posso. tempo. Diga. Então, em outras palavras, nós vamos ter que desconstruir tudo isso que foi construído depois dos romanos terem se tornado cristãos e vamos ter que voltar a ensinar aquilo que os apóstolos ensinavam na igreja primitiva, é isso? E aprender também, né? Porque nós estamos aprendendo. Exato. Por isso que é catequese de inspiração catecumenal. Porque se inspira lá nos primeiros apóstolos. Entendeu? Porque se inspira lá. Mas não se preocupem, não tenham medo, certo? Porque nós estamos no mesmo barco. Como a irmã falou, eu faço parte, né, dessa equipe membra, é um núcleo, né, de coordenação diocesana. E que nós estamos preparando o material, estamos preparando, de certa forma, vamos dizer assim, algumas formações, um guia para que possa facilitar o nosso entendimento. E aí, né, nós vamos adaptando a nossa realidade. Mas assim, meus irmãos, é algo que se pede desde o Concílio Vaticano II. Quando foi o Concílio Vaticano II, Alisson? Em 1962. Então, esse tempo todo, ó, a igreja vem batendo na mesma tecla. Na mesma tecla, na mesma tecla, na mesma tecla. Catequesização à vida cristã. E nós não podemos fugir porque está aqui, ó, no plano diocesano de evangelização. Está aqui. Aqui, né, um documento feito pelo nosso bispo e seus assessores que vai incluir a iniciação à vida cristã. A iniciação à vida cristã. Como eu falei para vocês, é um tema, é muito complexo, que nós vamos entender a partir das experiências que nós vamos viver. No final, eu vou contar um testemunho para vocês de como eu, né, de como eu conheci a IVC, de como eu fiz para aplicar
e de como hoje o meu padre aqui da minha paróquia, ele me pediu ajuda para que eu pudesse fazer isso acontecer. Eu não era da coordenação, eu era apenas catequista. E ele me pediu ajuda para que eu pudesse, né, junto com a coordenação, chegar a esse consenso, a esse entendimento de como fazer chegar dentro da nossa paróquia a IVC. Então vamos prosseguir, né, porque nosso tempo urge. Iniciação à vida cristã. O que é isso? É o processo de iniciação à vida cristã com inspiração catecumenal, que tem por objetivo favorecer a experiência do encontro com Jesus, o acolhimento da boa notícia do Reino, a participação afetiva e efetiva da comunidade de fé, o desejo de ser, no mundo e na sociedade atual, sinal da presença transformadora do amor e da misericórdia de Deus. É fazer, meus irmãos, discípulos missionários. Esse é o nosso desafio. E aqui nesse documento de Aparecida, os bispos latino-americanos, eles se reuniram e pediram, né? Foi algo que eles exortaram, que a nossa igreja formasse discípulos missionários, discípulos comprometidos com o reino de Deus. Então, perpassa por nós, porque nós, primeiro, que somos os doutores, né? Doutores do ensinamento, né? Nós que temos o dever de passar o ensinamento, a partir de nós também sermos discípulos missionários, levar outros a serem discípulos missionários. Isso é a IVC, que também, né, tem como projeto de iniciação trazendo o catequista e toda a comunidade paroquial para ser o responsável, como foi falado. A família junto com a igreja. A família não está desligada da igreja, mas a família tem que ser trabalhada. E vocês já começaram a trabalhar com as famílias. Eu me lembro que o primeiro encontro que eu dei aqui foi para os pais. Foi um encontro com os pais, não sei se os filhos estavam presentes, e nós fizemos com eles uma catequese. Fizemos com eles, né, um encontro em que eles também foram alcançados. E nós temos que fazer isso. Fazer com que os pais também se sintam pertença da igreja. Por isso existe, né, já de início, as visitações. E aí vocês tiveram também uma formação sobre visita, que foi eu que dei. Tudo isso é para facilitar, para ajudar, né, de como fazer para atingirmos as famílias. A igreja em saída, como vai pedir o Papa Francisco. Não mais a igreja ali em quatro paredes, fechada, não. Mas a igreja que vai em saída, a igreja que vai em encontro das pessoas, a igreja que vai em encontro das famílias, porque as famílias estão carentes da palavra de Deus. As pessoas precisam ser alcançadas pela palavra de Deus. Por isso, nesse mesmo documento, nós temos, né, no pilar da missão, como uma das urgências, igreja em missão permanente. Só agora que eu estou entendendo isso... porque Só agora que eu estou entendendo porque que o guia que o Padre Marcos estava apresentando hoje fala que tem que ir primeiro ao encontro das famílias. Eu até então não tinha entendido, agora que eu estou entendendo, porque a gente tem que resgatar também as famílias, não é isso? Pois é. Vocês estão vendo como vai se encaixando as coisas? Estou na mesma fala do Padre Marcos, só que eu estou dando uma esclarecida, de certa forma, porque ele deu um encontro falando sobre o guia, e eu já estou mais na prática, né, de certa forma. Mas é isso mesmo, é ir ao encontro das famílias. O anúncio querigmático, ele é dentro da casa das famílias. E isso você já pega, não sei como é a realidade de vocês, mas você já aproveita o dia D de missão da sua paróquia. No dia D de missão você já pode se organizar, né? Ver os catequistas que podem fazer a visita, ver se naquela casa tem crianças para fazer a catequese, convidar os pais para participar de uma pastoral, é envolver toda a família, né? Essa catequese que vai agarimpar também as famílias, né? Que vai chegar dentro das famílias.
Fazer com que as famílias se sintam pertenças e responsáveis dessa catequese. E aí nós temos, né? Alguém vai falar? Não, Vai né? precisar de uma logística bem Sim, organizada para precisa. poder alcançar todas as famílias, né? É algo que se mexe na estrutura da paróquia, eu digo para vocês. Algo que toda paróquia tem que conhecer. Algo que toda paróquia tem que abraçar. Aí você vê que não é só mais o catequista, né? Foi Mas mais é uma coisa que quem? o padre Marcos falou também, que mexe com todas as pastorais, mexe com o grupo da liturgia, com o grupo de cântico, com os catequistas, com as famílias. Ele falou em vários pastorais que mexem com todas elas para poder atender essa demanda. Por isso que a comunidade é a primeira responsável pela catequese. E não somente o catequista, porque se só o catequista só, misericórdia. Nós não vamos dar conta. Essa iniciação à vida cristã, ela está, né, voltada, vamos dizer assim, tem como base, ali como seus pilares, a Bíblia, que é o livro fonte. Então, todo encontro, meu irmão, que você fizer, a palavra de Deus, ela precisa ter o seu lugar privilegiado. A palavra de Deus precisa ser levado aos corações das pessoas. A palavra de Deus é o centro. A catequese, a liturgia, tudo deve girar em torno da palavra de Deus. Porque se nós tirarmos a palavra de Deus, como eu havia falado, nós vamos ter apenas cursos, aulas, não sei, formações motivacionais, mas nós não vamos ter catequese. Considerar a pessoa e a comunidade. E aqui é belo, porque eu vou apresentar para vocês as etapas e alguns tempos, né? Que vai falar, que é muito bonito, que vai falar que é dentro da comunidade que precisa ser celebrado, né? Os ritos que estão aqui, ó, nesse livrinho. Ritual da iniciação cristã para adultos. Daqui deve sair alguns ritos que devem ser feitos, né, nesse itinerário, nesse percurso da catequese. É tirado daqui, do RICA, porque aqui é um livro, ele é um manual, desculpa, ele é um manual mais litúrgico, que se utiliza nos ritos celebrativos da iniciação à vida cristã. Nós temos a catequese centrada no seguimento de Jesus Cristo. Então é isso. Uma catequese que coloca, né, a palavra de Deus como centro e Jesus como caminho. Eu não sou o caminho. Você não é o caminho. Quem deve ser o caminho é Jesus Cristo. Então, nós temos que nos colocar no nosso lugar. Nós somos apenas servos, instrumentos para fazer com que as pessoas tenham um encontro com Jesus. Não é a pessoa ter um encontro comigo, é o encontro com Jesus. Se você fizer isso, parabéns, você está fazendo uma catequese. Se você não está fazendo isso, meu irmão, felizmente você está fazendo outra coisa, mas não é catequese. Porque a catequese leva a pessoa a experimentar a pessoa de Jesus Cristo, a se apaixonar pela pessoa de Jesus Cristo, a ter uma experiência com Jesus que vai manter o catequizando, o crismando, o catecúmeno, né, dentro da igreja. E privilegia a opção pelos pobres. Irmãos, aqui também é algo que nós temos que nos atentar. É outro pilar, né? Pilar da caridade. É um pilar também que nós temos que estar atentos. Por quê? Porque nós, como comunidade, precisamos, olhando para os nossos irmãos, olhando para eles, sentirmos a presença de Jesus. Aqui eu falo daquelas pessoas que estão em situação de rua, né? É você fazer uma missão com seu crismando também, ao qual você pode arrecadar alimentos, fazer algo caridoso, né? Que possa também privilegiar a opção pelos pobres. É você ver o seu catequizando, aquele que necessita, que não tem como comprar um livro, uma Bíblia, é você fazer ali, como dizem, né, uma vaquinha, fazer ali uma colheita, uma arrecadação para ajudar aquele irmão que está precisando. É muito bonito, porque se nós formos ver,
Paulo ele vai ensinar isso às comunidades. Porque vendo a necessidade que a igreja de Jerusalém tinha, ele faz o quê? Uma arrecadação para ajudar a igreja de Jerusalém. E não esquecemos também esse detalhe. A caridade, o amor ao próximo. Até mesmo numa acolhida que você faz, você pode fazer uma caridade, uma ajuda. Numa acolhida que você faz. Porque nós sabemos que os nossos jovens, as nossas crianças, elas já vêm de casa feridas. E quando você faz algo, né, ali uma acolhida, aquele jovem, aquela criança, você está fazendo também um ato caridoso. Então são esses detalhes que também nós precisamos tomar cuidado, estar, né, estarmos atentos para também ajudarmos. E aí nós vamos ver agora esse processo que se chama itinerário catequético da IVC. É um percurso, como foi falado, né? É um percurso, é um caminho que vai ser seguido, que começa onde? No pré-catecumenato. Mas, Alisson, o que é esse pré-catecumenato? São tantos nomes novos que eu fico assim embaraçado. Não se preocupe, irmão. Tenha paciência. Você vai aprendendo aos poucos. Eu fui aprendendo assim, aos poucos. Eu não fui logo, mas graças a Deus hoje eu sei pouco, né? Sei mais ou menos. Por isso eu estou aqui partilhando com vocês um pouco que eu sei. Mas o pré-catecumenato é aquele momento que você vai anunciar o querigma. Que vocês estão fazendo aí, de certa forma. Que é a visitar os pais, que é os encontros, né, com os pais, o encontro com as crianças. E aí, detalhe, né? Hoje nós usamos esse livrinho aqui. Não sei se vocês vão ter aí, mas nós usamos o material de Joinville. Né? Nós usamos ele e nós nos espelhamos nesse material. Né? Aqui é do batismo aqui. Mas tem a Eucaristia e tem também o do Crisma, que é o vermelhinho. Que lá vai dizer, né? São 5 momentos ali de encontros do pré-catecumenato, que você pode fazer aqueles 5 momentos visitando as famílias, fazendo uma visita, fazendo essa visita. Aí é o pré-catecumenato. Não é os encontros logo não, viu? Os encontros presenciais não. São esses momentos, é esse momento que nós estamos vivendo agora. Esse momento é um pré-catecumenato, porque também é o momento que os catequistas estão se formando, estão ali planejando como é que vai ser. Tudo isso é o pré-catecumenato. Tudo isso, certo? Fez o pré-catecumenato, né? Fez o querigma, aquilo que Pedro fez tão belamente com o povo, anunciou Jesus Cristo, os apóstolos saíram anunciando, fez esse momento com a família, com a criança, nós vamos ter a primeira etapa, que é a celebração de entrada. Aqui se deve fazer um grande, vamos dizer assim, uma missa em que nós vamos receber todos os catequizandos. Uma missa, aqui mais uma vez eu ressalto, tem tudo aqui, ó, esse livrinho aqui, os rituais, certo? Que é uma missa que o padre faz, de acolhimento, que toda a comunidade vai acolher aqueles jovens, né? Que os jovens vão receber aquela primeira, vamos dizer assim, catequese do padre, certo? É aquele momento em que a comunidade vai estar reunida para acolher aqueles jovens, em que o padre, a comunidade pode fazer uma oração, pode ser de imposição, né, ali. Agora, nesse tempo, não está dando para nós fazermos esses coisas mais presenciais, né? Mas nós já estamos aqui trabalhando para futuramente, certo? Esses momentos, momento de acolhida, aqui vai dizer bem direitinho como é que faz, aqui, viu? Aqui tem. Mas esse momento, aí nós vamos começar o catecumenato. O catecumenato é o tempo mais longo da catequese. É o tempo mais longo, porque aqui no catecumenato, né, eles vão saber da doutrina da igreja, aqui eles vão vivenciar o credo, as bem-aventuranças, aqui eles vão receber o crucifixo. Aqui também tem alguns ritos, aqui eles também vão receber a palavra de Deus. Tudo é aquilo do catecumenato. Como eu falei, é o tempo mais extenso. E onde é que termina, Alisson, o catecumenato? Assim,
Eu não vou botar aqui de forma mais cronológica, mas eu vou dizer aqui mais... Eu não vou dizer detalhadamente, né? Porque o guia que o padre Marcos apresentou, lá tem dizendo, né? Todo, até mesmo de forma, como é que pode dizer, pontual, né? Em meses. Mas assim, tudo vai de acordo com a adaptação da sua paróquia, certo? Você tem que conversar com o padre, tem que conversar com a equipe, para ver como é que encaixa esses tempos. Porque depois do catecumenato, nós vamos ter a celebração da eleição, né? Que é o momento que você faz naquele período da quaresma. Dentro dessa celebração da eleição, vai ter os escrutínios, momento de eleição. Eu vou passar aqui o outro slide, que vocês vão ver bem claramente, né, tudo que eu estou falando. Mas é aqui. É um momento como eu posso dizer para vocês? É um momento de penitência, né? Vamos dizer assim, de penitência, que é aquele momento da quaresma, né? Que aí nós entramos na iluminação e purificação, que é o tempo que nós fazemos depois da quaresma, né? Ali o tempo da vigília pascal, aqueles momentos, que culmina na celebração dos sacramentos, que é feita, e depois a mistagogia, que a mistagogia seria, vamos dizer assim, a continuação deles. Aqui, na celebração dos sacramentos, eles vão receber os sacramentos. Na mistagogia, eles vão celebrar os sacramentos. Eles vão vivenciar os sacramentos. Aqui, nesse outro slide, vai estar bem certinho aqui. Ó. Vocês podem até se basear depois. Ó. Ver cada tempo, cada etapa, o que se faz em cada etapa. Aqui, ó. Bem direitinho. Certo? Vou passar aqui. Pronto. Aqui, vai dizendo bem direitinho. E assim, eu quero finalizar esse momento. Eu não sei se ficou tudo claro para vocês. Eu vou deixar um tempo para vocês perguntarem, certo? Mas aqui, eu quero dizer para vocês, dar um testemunho como foi que eu fiz acontecer isso na minha paróquia. Assim, eu não conhecia esse processo, né? Não conhecia a IVC, não conhecia como é que se fazia, não conhecia. Mas eu tinha um irmão de grupo de oração que ele tinha mais ou menos uma base, né? E ele começou a comprar os livros da CNBB que estavam sendo lançados, que eu vou passar depois para vocês aí. Depois tem os livros, se vocês quiserem aderir os livros, né? Para se aprofundar mais também. E aí nós começamos a estudar aquilo. Eu era catequista, né? Eu não era coordenador. Eu era catequista, eu comecei a ler os livros com ele. Nós começamos a fazer encontros, um planejamento. E aí nós decidimos o quê? Vamos fazer isso no nosso grupo de Crisma? Olha aí como foi que nós fizemos. Nós fomos muito ousados, mas ao mesmo tempo, né? Fomos assim desobedientes, porque a paróquia ela não fazia dessa forma, a nossa paróquia. Mas foi essa ousadia que fez hoje com que a nossa paróquia aderisse, né, à IVC, essa nossa ousadia. Porque nós começamos a fazer dentro do nosso grupo de oração. Desculpa, dentro do nosso grupo de catequese. Foi dentro do grupo de catequese que nós fizemos. Nós tínhamos 22 jovens. Estávamos trabalhando com esses 22 jovens, né? E trabalhando cada tempo, trabalhando os ritos, certo? Trabalhando algumas coisas que nós podemos, porque nem tudo se pode fazer, porque a maior parte até dos ritos precisa se fazer dentro da missa, dentro da celebração da palavra, certo? Dentro desses momentos mais litúrgicos. Mas aquilo que nós podíamos fazer, nós estávamos fazendo com eles. Com isso, né? Quando nós chegamos aqui na na segunda etapa, né? Nós observamos que nem todos aderiram a essa proposta. De 22, 11 aderiram à proposta. Olha aí, para vocês verem. Metade da turma aderiu. Começou a participar das missas aos domingos, começou a participar do grupo da IAN, da Juventude Missionária, se identificou com a música. Alguns começaram a participar do grupo de oração que eu faço parte, da renovação. E cada um foi começando a se engajar. E os outros 11 iam só para os encontros. Mas nós fizemos o processo com os 22. E aí chegou no final, que foi aqui na terceira etapa da celebração dos sacramentos. E nós fizemos uma reunião com os pais. Nós já tínhamos feito algumas reuniões e falado sobre isso, certo?
sobre esse itinerário que nós iremos fazer. Só que na hora, no final, teve alguns pais que acharam ruim, né, que não quiseram, porque disse que o filho estava indo todo encontro. E aí nós fomos explicar, nós acabamos dizendo, mas naquele dia nós alertamos vocês, nós fizemos aquelas reuniões, deixamos tudo certo, como é que iria ser feito. O seu filho, infelizmente, não aderiu a essa proposta. Ele vai passar mais um tempo aí. E aí, né, esse tempo que ele vai passar, ele vai amadurecer, e aí nós vamos fazer o crisma dele depois. Mas ele não vai fazer agora. Só que aí isso chegou até o nosso pároco. Né? O nosso pároco conversou com... Naquele tempo era o padre, né? Era outro padre, não é esse atual. E o padre me chamou para conversar. Eu fui dizer para ele, não, padre, o que nós fizemos foi a IVC. O que a igreja está pedindo. Aí assim, né? Acabou que o quê? Os 22 fizeram a crisma, os 22. Só por incrível que pareça, meus irmãos, aqueles 11 que nós tínhamos a certeza que estavam preparados, hoje estão engajados na igreja. E aqueles 11 que nós tínhamos visto que não tinham acolhido a proposta, eles foram embora. Claro, todos se crismaram por quê? Porque foi algo que não foi, né? De certa forma, a paróquia toda não abraçou. Só quem abraçou foi a nossa turma. Então, ninguém questionou mais nada, né? E todos fizeram ali. Mas foi a partir daí que eu fui entendendo como era a IVC. Foi a partir daí, né? Que eu fui entendendo, compreendendo. E aí, assim, eu digo para vocês, não façam, meus irmãos, pelo amor de Deus. Hoje vocês têm o Padre Joãozinho, hoje vocês têm aí a coordenação, que está aqui presente, e vocês podem chegar ao consenso, a um planejamento e fazer isso acontecer. Mas naquele tempo nós não tínhamos apoio, né? Nós fizemos mesmo porque nós demos a cara a bater e nós fomos ousados no espírito. Mas graças a Deus hoje, né, nós temos grandes frutos. E um desses frutos, né, é um catequista nosso um catequizando que virou catequista, outros viraram canto litúrgico, outros estão participando da juventude missionária e cada um aí se engajou na paróquia, né? E vive, graças a Deus, vivem aí no serviço ao Senhor. E por fim, né, aqui tem alguns livros que precisar de arcar com vocês, né, que vocês podem depois estar se aprofundando, né? Vocês podem estar comprando. Esse aqui é excelente, ó. Esse 97 aqui, ó, de 2019. Aqui você vai saber tudo sobre iniciação à vida cristã, por que iniciação à vida cristã, né? Aqui vai falar de tudo sobre iniciação à vida cristã. E temos esse que é o mais atual, que é o diretório de catequese, que eu já tenho, que nós estamos tendo um estudo, estamos fazendo um estudo da diocese, toda terceira quarta de cada mês, nós estamos estudando esse livro aqui, porque foi o último que foi lançado, né, aí a nível mundial, né, foi lançado pela Comissão de Promoção de Nova Evangelização. Então, é o mais atual, sobre catequese, é um diretório. E aqui uma frase motivacional para vocês. Ser catequista é uma vocação, não é um trabalho, porque envolve a vida. O catequista leva ao encontro com Jesus, com palavras, vida e testemunho. Uma frase aí do Papa Francisco. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. E vamos para frente, vamos seguir, porque o Senhor conta conosco. Então, gente, esse momento fica aberto para questionamento de vocês, né? Se quiser fazer alguma pergunta ao Alisson, tirar alguma dúvida, fiquem à vontade. Ainda está gravando, tá? Tá. É possível desligar a gravação. A Sol está gravando, Cíntia, e ela está amamentando agora. Possivelmente ela não consiga, viu? Ah, tá. É porque o Padre Marcos também falou essa situação aí pela manhã, ficou muito bem esclarecido. E eu queria só abrir aqui um parênteses e perguntar, nós vamos ter que comprar uma briga muito grande com as famílias, né? Se chegarmos. O Crismando passa o ano todinho fazendo aquele curso, chega no final, a gente percebe que ele não tem maturidade para receber o sacramento, e se a gente for conversar, nós vamos ter que passar por essa mesma coisa que o Alisson passou, não é isso? Vamos ter que começar já a rezar desde já para que o Espírito Santo
comece a trabalhar, tanto na nossa maturidade, quanto na maturidade dos crismandos e das famílias, para que a gente não chegue nesse ponto, né? Irmã, eu acredito que não seria uma briga, mas seria uma força, né? Uma união. A união faz a força, né? Vocês ganhariam as famílias, eu diria isso, né? Naquele tempo, que eu falo para vocês, foi porque foi algo ousado. Eu não entendia muito bem e fiz na cara e na coragem. Hoje não. Hoje, por isso que se tem os primeiros encontros com os pais. Por isso que no decorrer, nós precisamos fazer reuniões com os pais para passarmos as situações dos filhos. Aqui mesmo na minha paróquia, eu já fiz uma reunião com os pais e conscientizei os pais da situação de cada filho. Né? A Para que briga o que pai eu me também... refiro, Diga. a briga que eu me refiro é baseada na última turma de crisma que eu tive, né? Como eu já falei antes, que eles depois da crisma sumiram, não vão sequer para a missa. Mas aí, como agora já tem um novo norte, né? Da gente ter primeiro encontro com as famílias, conscientização, pode ser que seja diferente, se Deus quiser. Sim, sim, com certeza. E aí, nesse tempo, assim, não se preocupem, certo? Não se preocupem. Vai ser no tempo de Deus. Eu creio que vocês têm que se preocupar agora só de se formar, né? Buscar formação, né? Participar dos encontros da diocese, porque estão tendo encontros diocesanos que vocês podem participar. E nós teremos aí, a graça de Deus, alguns encontros com as regiões episcopais. Eu não sei qual é o dia que vai ser, porque ainda não tem o dia certo, mas nós já estamos marcando algumas reuniões para que possam ser passado esse guia. Porque esse guia vai ser passado não só para o catequista, mas para toda a paróquia, todos os agentes pastorais, para que eles possam também conhecer, né, esse itinerário catequético. Certo? Por isso, assim, não vão se angustiando não, gente. Pelo amor de Deus. Vamos ter calma, vai ser no tempo de Deus. É algo novo, não só para vocês. Aqui, por exemplo, na minha paróquia, o padre aceitou fazer primeiro somente com a Eucaristia. Nós começamos pela Eucaristia. Como nós já estamos pouco adiantados na crisma, o padre achou melhor fazer esse itinerário só nas próximas turmas de crisma, para vocês terem ideia. Aí nós estamos começando esses primeiros encontros, né, de Eucaristia, já nesses moldes, já vivendo a IVC. É assim, entendeu, gente? É um processo. Vai ser algo espontâneo, tá certo? Por isso não vamos se preocupar, não. Vamos ficar todos relax. Como a irmã falou, vamos rezar que o Senhor vai nos ajudar da melhor maneira de como fazer isso. Alisson, assim, nós na catequese infantil, né, a gente já está começando já essas visitas. E assim, eu quero até aproveitar e deixar aqui o convite, certo, para os demais catequistas, para nos ajudar, a catequese infantil, nessas visitas. Estamos necessitados de catequistas, tá bom? Para auxiliar nessa questão. Então, você que conhece o centro catequético, vá lá, se ofereça para ajudar o catequista infantil nessa parte de visitação, tá bom? Durante esse mês de junho e julho. Como eu sei que o nosso querido formador Alisson tem uma nova reunião para ele agora, tem grupo de oração, já são 7h42, né? Quando o assunto é bom, a gente acaba avançando. Então, Alisson, eu quero aqui agradecer, viu? Muito obrigado pela sua disposição, né? As vezes que eu precisei de você, você estava ali no ponto, né, para nos ajudar. Então, muito obrigado, que Deus abençoe, né, a sua vida, a sua missão, a sua família, e estamos juntos, precisando, estamos aqui, estamos engatinhando, mas precisando, estamos aqui, viu? Amém, meus irmãos, eu que agradeço pelo convite, né, como eu falei, eu não sei de tudo, né, até mesmo na hora de repassar, ainda me dá um frio na barriga, né, para fazer esses repasses, porque assim, às vezes nós estudamos, né? Às vezes nós nos empenhamos, mas às vezes falta alguma coisa, às vezes você fala, não deixa bem claro, né, o que você quis falar, mas eu creio que deva ter ficado, né, alguma coisa, certo? E espero ter contribuído para a formação de vocês. Espero, assim, estar com vocês também um dia presencialmente, porque, como eu falei, já é a terceira vez que estou aqui, já me sinto em casa.
Então, assim, ó, para essa turma aqui, alguns já lhe conhecem, né? Que alguns fazem parte da catequese infantil. Então, alguns aqui já lhe conhecem das outras duas formações, mas para outros é a primeira vez esse encontro com você. Mas acredito que todos tenham gostado, né? Você é um catequista muito inspirado, como eu já lhe falei antes. O Espírito Santo, né, ele usa bastante você. Então, muitíssimo obrigado, tá certo? Esperamos um encontro presencial, né? Que a gente possa ter uma formação presencial. Ok, minha irmã. Muito obrigado. Rezem por mim, para que eu seja fiel a Pode essa contar com missão. as nossas orações. Boa Também noite. quero Muito aproveitar noite. para agradecer essa formação riquíssima. Foi muito complementada à última formação que nós tivemos, né, com o Padre Bené. E também complementando as coisas que o Padre Marcos apresentou hoje pela manhã. Riquíssima. Muito obrigada. Nada. Então, gente, boa noite. A paz do Senhor. Até a próxima. Até, se Deus quiser. Então, gente, obrigada a vocês também pela participação na aula de hoje, tá certo? Deus abençoe vocês. A aula vai estar sendo gravada e vai ser compartilhada no grupo também para os demais. Boa noite, fiquem com Deus. Cristiane, eu gostaria só de fazer aqui uma oração pedindo a Deus que nós possamos nos apaixonar pela nossa igreja e que nós possamos viver a nossa vida conforme os primeiros cristãos, né, os apóstolos, que não tinham medo de doar a sua vida pela igreja, pelo evangelho, que nós possamos ser cristãos convertidos e não que seja uma religião empurrada pela goela, como foi no tempo que os romanos aderiram ao cristianismo, que nós possamos ser verdadeiramente convertidos e que a palavra de Deus possa ser o nosso norte. E que os pais também possam ter mais compromisso com Deus e com a palavra para que os filhos possam também aderir a esse novo projeto, né? Que nós possamos desejar que a luz de Deus seja na nossa vida não apenas por um momento, como dizia São João no seu evangelho, mas que nós possamos ter isso em toda a nossa vida, no decorrer da nossa vida, e que Maria Santíssima interceda por nós, por todas essas intenções e por tudo aquilo que o Senhor sonha para nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Cristiane? Cris? Sim, obrigada, viu? Muito obrigada pela sua participação e obrigada a todos. Boa noite, até a próxima. Até, se Deus quiser.